A paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos mais uma vez aqui para comentarmos a lição bíblica Jovens, tempo para todas as coisas, aproveitando as oportunidades que Deus dá. E nós estaremos pensando nesta oportunidade a lição de número 10, que tem por título O Perigo do Materialismo. Partindo desse princípio, o texto base, ou o texto do dia, na disposição da lição, vai dizer o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A lição traz em síntese, então, uma cosmovisão materialista que busca entender o universo somente levando em conta o mundo físico. E isto contrapõe aos princípios da nossa fé. E este é um pensamento recorrente em grande parte da sociedade que tem a matéria como o seu Deus, ou tem a matéria como o fundamento da sua vida. E o comentarista da lição, ele traz aqui dois textos da Palavra de Deus como base deste pensamento. O primeiro está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 20 e 22, e depois no Evangelho de Lucas, capítulo 12, e dos versículos 15 a 21. E a proposta é, primeiramente, compreender os conceitos do materialismo, a origem do materialismo e as consequências da cosmovisão do materialismo em si. Então ele faz esta definição no primeiro tópico da lição, mostrando em síntese que o materialismo é uma atitude das pessoas que entendem que tudo é matéria e que tem uma vida voltada unicamente para os bens materiais, e os adeptos desta filosofia, eles são chamados de materialista. E isto é um risco muito grande para a questão da fé cristã, porque aliena a pessoa da esperança da vida eterna, e ele deixa de buscar, ansiar pelos céus, e ele prende a sua vida somente nas coisas terrenas. Então é um risco muito grande. E essa filosofia do materialismo é um sistema que em si ele admite as condições concretas materiais, e ele diz que elas são suficientes para explicar todos os fenômenos da vida na investigação, tanto das questões mentais, como das questões sociais e históricas também. Então, basicamente, ela vem com a proposta de alienar Deus do contexto ou do pensamento. E uma das grandes propostas do materialismo, como filosofia, como pensamento, como regra de vida, é também a emancipação da sociedade numa sociedade sem classes, né? A humanidade em uma sociedade sem classes e igualitária. E isto traz um grave risco para a Igreja de Cristo e a sociedade como um todo. Então, quando nós pegamos a lição, que ela está dividida aí em 3 tópicos, que o primeiro tópico é conhecendo o materialismo, e aí o comentarista ele apresenta aí
o que significa o materialismo, a origem do materialismo e as suas consequências. E um dos riscos do materialismo, é o que nós vamos estar pensando e analisando e fornecendo alguns subsídios aos professores, é que o materialismo em si, ele exclui Deus do seu contexto. O Salmo de número 10 e o versículo de número 4, ele vai dizer o seguinte: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, e todas as suas cogitações são não a Deus. Tá? Então, este é o pensamento básico do materialismo. Na sua investigação, nas suas cogitações, eles chegam à seguinte conclusão que não há Deus e que a matéria ela é responsável por tudo. Este é o princípio. Então, na negação da existência das coisas espirituais, vem aí a negativa de Deus. E o grande pressuposto da revelação bíblica, Deus não é matéria. Deus, ele é espírito. E, consequentemente, Deus ele não pode ser investigado a partir da matéria. Tá? Então, um dos grandes contrapontos é exatamente este. E é a razão pela qual Paulo ele vai dizer na primeira carta aos Romanos, dos versículos 20 e 22, o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, falando acerca de Deus, desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Basicamente, este é o pensamento do apóstolo Paulo, porque esta ideia do materialismo, ela já vinha desde o quinto século antes de Cristo. E esta ideia, ela partia do princípio que os átomos, eles são responsáveis pela criação de todas as coisas e também para a compreensão de todas as coisas, a matéria em si. Então, dá ao homem, basicamente, uma certa autonomia, o materialismo, dele viver à sua maneira, como se ele não tivesse que prestar conta da sua vida. Mas o texto que nós lemos aos Romanos, ele é bem claro quando ele diz que a própria criação, mesmo que o homem ele não queira se debruçar diante da Bíblia, a palavra do Senhor, mas ele tem a própria natureza como provas incontestáveis da existência de Deus. Então, ele não tem como negar a existência de Deus, e o texto sagrado diz que eles são inexcusáveis e eles terão que realmente um dia prestar conta dos seus atos diante de Deus. Porque uma das questões, a Bíblia, ela não parte do pressuposto, ou ela não tem a intenção de provar a existência de Deus. A revelação bíblica, ela vem com a proposta de revelar Deus aos homens. Tá? Então, não tem a preocupação de mostrar ou de revelar que Deus existe, mas diante de como Deus ele se revela da sua criação e da revelação escrita, que é a própria palavra de Deus, nós temos evidências claras e incontestáveis da existência de Deus.
Mesmo assim, mesmo aqueles que negam a Deus pelo materialismo, eles contam com a providência de Deus. Quando nós pegamos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, nós temos aqui uma passagem, quando nós vamos entender, quando Paulo e Barnabé, eles estavam apresentando uma defesa de que Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas, eles vão dizer o seguinte em um dos seus discursos: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto nele há, o qual nos tempos passados deixou de andar todos os povos em seus próprios caminhos, Deus deixou por causa da corrupção, da maldade, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-os lá do céu, dando chuva, tempos frutíferos e enchendo de mantimento e de alegria os corações. Então vocês vão perceber aqui que mesmo aqueles que contestam e que Deus não existe e que a matéria é responsável por tudo, tem que se curvar diante da soberania de um ser supremo, criador do universo, criador dos céus e da terra, que ao criar a terra criou vários sistemas, tá, para que ela pudesse, no seu meio ambiente, fornecer um ambiente saudável e salutável para que o ser humano pudesse desenvolver as suas tarefas, desenvolver a sua própria vida. Tá? Então, quando nós olhamos para a própria natureza, nós chegamos à conclusão de que Deus é o Criador dos céus e da terra e que esta visão materialista é uma visão simplesmente humana e alienada de Deus. Por outro lado, o materialismo ele vem com a proposta de apequenar o sentido da vida, porque ele vai resumir a vida do ser humano simplesmente a vida debaixo do sol ou a vida terrena. Aí vai demonstrar o quê? A futilidade do materialismo, porque é viver uma vida sem o verdadeiro significado. O materialismo, ou materialista, ele espera somente nesta vida. Tudo que ele faz é em torno desta vida. E quando ele vem a morrer, e aí morre com ele todos os seus sonhos, todos os seus objetivos, e não tem a perspectiva da vida eterna. E nós sabemos que Deus, ao criar o homem, ele cria o homem em uma tricotomia, que é espírito, alma e corpo. Então, o homem, com esta partícula espiritual, ou com esta parte material e com essa parte imaterial, o espírito e alma, ele pode interagir com o mundo material e, ao mesmo tempo, ele pode interagir com o mundo espiritual. Ele pode interagir com Deus. Tá? E foi esta a proposta da criação do ser humano. Mas o grande problema hoje, dado a essa filosofia, ao pensamento disseminado pelo materialismo, e que nós vamos perceber nas sequências das lições anteriores, que o ser humano
ele faz de tudo para alienar Deus da sua vida e tenta resumir a vida simplesmente debaixo do sol. Mas nós vamos ver aqui que existem cristãos, que existem crentes, pessoas que em tese professam a fé em Deus, mas eles começam a desenvolver a sua vida dentro dessa sociedade materialista ao ponto de, nos seus atos, ele alienar Deus da sua vida. E é exatamente o alerta que o comentarista da lição ele faz para que o cristão ele venha usar deste mundo como se dele não precisasse. Que é basicamente o terceiro ponto da lição, ele vai estar discutindo basicamente isto. Mas Paulo, ele vai dizer, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 19, esta visão de que os cristãos que estavam na cidade de Corinto, eles estavam vivendo uma vida espiritual sem muita perspectiva da vida eterna ou daquilo que é espiritual. Mesmo que eles vivessem uma vida espiritual, tal, mas eles estavam como que presos nesta vida material. E é por isso que ele diz assim, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque se aquele que professa o materialismo e alienado de Deus, e quando ele chegar lá na eternidade, ele vai ser surpreendido pela existência de Deus, agora imagine só o cristão que ele confessa Jesus e que ele acredita que Jesus vai voltar, e pelo menos em tese ele tem isso, mas que as atitudes dele ou a forma dele viver é como se ele fosse viver para sempre nesta vida e que a morte é o final de tudo, porque o apóstolo Paulo está dizendo que alguns crentes da igreja de Corinto, eles não tinham uma verdadeira fé, uma verdadeira compreensão quanto à ressurreição. Para eles, a morte era o final de todas as coisas. É por isso que Paulo diz, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, né? Somos até mais miseráveis do que os materialistas, porque eles dizem que Deus não existe, mas o cristão diz que Deus existe, mas vive de tal maneira que como se Deus também não existisse. E aí ele vai estar dizendo que o materialismo, ele apequena a vida também, não só pela futilidade da vida, mas também pela loucura e pela insensatez, quando a pessoa passa a pensar que a matéria é a única realidade ou razão da vida. Aí entra numa questão em que o texto de Lucas, aqui na lição, ele propõe, no versículo 15 do capítulo 12, vai dizer assim, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então aqui nós temos uma clara evidência que Jesus está alertando para o pecado da avareza, porque o pecado da avareza, ele concentra o ser humano ou o cristão simplesmente naquilo que é material.
toda a sua busca, todo o seu esforço é para aquilo que é material, colocando à parte as implicações da vida espiritual. Então, a vida, ela não se consiste na abundância do que se possui. A vida, ela é permanente, ou seja, nós estamos de passagem por este mundo, mas vamos viver eternamente com Deus ou sem Deus, tá? Então, a vida, ela transcende a matéria. A vida terrena, ela transcende a matéria. Então, nós temos que partir desse princípio. Devemos nos esforçar, sim, para a manutenção da vida terrena. Precisamos de trabalho, precisamos de casa, temos direito ao lazer, a todas essas coisas. Mas nós não podemos perder o foco da eternidade, da vida com Deus. Razão pela qual, quando o Senhor Jesus ele narra aqui a parábola, aqui no capítulo 12 e dos versículos 16 a seguir, ele vai narrar a vida de um homem que tinha esse pensamento, essa filosofia materialista, e que a vida ela se resumia somente na matéria ou naquilo que a matéria, o que o materialismo pode fornecer à vida. Então ele vai dizer que a herdade de um certo homem rico tinha produzido com abundância. E quando ele viu a abundância, aquilo que a terra havia lhe produzido, então ele começa a pensar, ele começa a tentar dimensionar a sua vida. E ele dimensiona a sua vida simplesmente dentro do aspecto material, do aspecto terreno, debaixo do sol. Porque ele vai dizer que ele não tinha como recolher todos os seus frutos, aí ele faz um grande empreendimento e edifica novos armazéns para poder colocar todas as suas novidades. E depois que quando isso tudo está pronto, ele percebe que a sua independência financeira já estava na altura da sua vida, ali estava preparada já, e agora ele começa a pensar como ele haveria de viver em função disso. E aí ele faz uma declaração que muitos fazem, né? Quando atingem a sua independência financeira. No versículo de número 19, ele vai dizer: direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Na analogia aqui da parábola, é que esse senhor, é que esse personagem, com o que ele havia conseguido, conquistado, ele percebeu que o restante da sua vida seria uma vida de prazeres, ele poderia investir em viagens, e tudo aquilo que ele viria a desejar, ele poderia cumprir para a sua vida, porque a matéria, porque os bens, porque os recursos que ele havia conquistado estava lhe franqueando esta oportunidade. E aí Jesus contrapõe isso, Deus interferindo na vida, dizendo: insensato, se nesta noite pedirem a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Ou seja, aquele homem estava vivendo uma vida extremamente terrena, não pensando, não pondo em sua mente a questão da
eternidade. Então nós vamos perceber aqui que o materialismo em si, ele busca simplesmente a realização humana debaixo da terra, e que o homem venha buscar a sua autossatisfação. Então, a loucura aqui, a que Jesus se refere, ou a insensatez, está em que ele não valorizava as questões eternas. Prova disto, o Senhor Jesus também, ele usa de uma parábola neste mesmo livro de Lucas, do Lázaro e do rico, quando ele diz que os dois tinham estilos de vida totalmente diferentes, e esse rico, ele só pensava nos seus prazeres, pensava no seu bem, e também ele não tinha a sensibilidade de ajudar os desprezados, os menos favorecidos. Mas quando ele morre, ele deixa tudo e vai para a eternidade, e quando ele chega lá, ele é surpreendido que a vida, ela tem uma continuidade após a morte. E aí, ele argumentando, no contexto da parábola, ele pede para que Abraão, para que o Lázaro voltasse à terra e evangelizasse aos seus 5 irmãos, alertasse os seus 5 irmãos, porque eles estavam também seguindo o mesmo caminho, e aquele mesmo caminho, a mesma conduta materialista dos seus irmãos, os levariam à condenação, a uma vida de eterna separação de Deus. Então, o que nós pensamos, o que a lição ela vem despertar, é exatamente isto, que a pobreza do ser humano, ou do materialismo, está em dimensionar a vida terrena debaixo do sol, baseado na matéria, nos bens que se pode alcançar, e que a matéria ela é suficientemente para sustentar toda a sociedade, e que o homem não precisa de Deus em sua vida. Então, partindo desse princípio, nós precisamos então analisar que o ponto 3 da lição vai demonstrar que a cultura materialista, ela é um risco para a fé cristã. E aí ele contrapõe o materialismo, e daí ele vai apresentar que tanto a cosmovisão judaico-cristã, ela apresenta, dentro dos ensinamentos de Jesus, que nós precisamos viver buscando os valores celestiais. Os valores celestiais. E é por isso que em Romanos capítulo 12 e versículo 2, vai dizer que nós não podemos nos conformar com este mundo. Vivemos em um mundo, prova disso que Jesus, na oração sacerdotal, ele orou ao Pai, porque quando ele disse que ele estava para sair do mundo, para que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mundo, ou que nós viéssemos ter uma conduta correta diante do mundo, para não comprometer a esperança da vida eterna. Então, a cosmovisão do cristianismo, então, em si, produz uma forma diferente de viver, já que o cristão não deve viver em conformidade com a cultura deste mundo, tá? É por isso que o Evangelho, ele está acima de qualquer cultura. Aonde que o Evangelho chega, o Evangelho ele pode ser vivido porque ele não está preso à cultura. Não obstante, nós desenvolvemos alguns hábitos culturais, mas os nossos hábitos, eles não podem comprometer a nossa fé, não pode comprometer a nossa espiritualidade diante de Deus.
É basicamente isto o alerta que esta lição ela vem trazer para nós, que a cosmovisão, ou a visão que nós temos que ter do cristianismo, é que o cristianismo ele produz um jeito, uma maneira diferente de viver, ou seja, uma contracultura, uma conduta diferente. É por isso que muitas vezes nós dizemos que o verdadeiro cristianismo ele anda na contramão deste mundo. Na contramão deste mundo. E nós temos um texto do apóstolo Paulo, lá em Efésios, quando ele escreve aos irmãos que estavam em Éfeso, capítulo 3, ele vai demonstrar um pouco qual deve ser a visão do cristão no mundo de hoje. No capítulo 3, ou no capítulo 2, melhor dizendo, ele vai mostrar que quando Cristo veio e evangelizou a paz, lá no capítulo 2, versículo 3, ele congregou nele pessoas de todas as tribos, de todos os povos e de todas as nações e basicamente de todas as culturas. E em Cristo, ele não nos fez mais estrangeiros e nem forasteiros, mas a Bíblia diz que ele nos colocou na condição de concidadãos dos santos e pertencentes à família de Deus e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de qual Jesus é a principal pedra de esquina. Ou seja, então a vida cristã hoje, ou a cultura cristã, ela é fundamentada na doutrina ou no fundamento dos profetas e dos apóstolos, em que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, a vida cristã, a vida espiritual, ela precisa ser desenvolvida em torno de Cristo e que não tem lugar para o pensamento materialista, onde a matéria ela é o fundamento de tudo. Para o cristão, o fundamento de tudo é Jesus Cristo. E este ressuscitado, o nosso sacerdote, que está nos céus, que intercede por nós e que nos assiste em toda a nossa vida, ele sabe do que precisamos, é por isso que nós não precisamos andar ansiosos por aquilo que vamos vestir, por aquilo que vamos comer e por aquilo que vai nos acontecer nos dias futuros, porque Jesus é a pedra de esquina, é aquele que sustenta a nossa vida e que com certeza nós estaremos caminhando de forma segura até chegarmos nos céus. Então é por isso que o professor, ao debater esta lição, ao mostrar esta lição, dizer que o materialismo é uma proposta de estilo de vida alienado de Deus, enquanto o cristianismo, a fé evangélica, é uma vida, é um estilo de vida, é uma proposta de vida centralizada em Cristo, onde podemos viver bem nesta vida e, por fim, termos a vida eterna em Cristo Jesus. Então, que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.